Olá, quinta-feira, 23 de janeiro de 2020. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos acompanhar alguns dos destaques de hoje. Flagrantes de retornos irregulares na estrada de Ribamar. Essa é uma das principais infrações na rodovia estadual. Campanha Janeiro Roxo de combate e prevenção à hanseníase foi intensificada em todo o estado do Maranhão. Inaugurado novo equipamento que vai contribuir com o tratamento dos casos de câncer no estado. Férias com muita brincadeira e literatura. A garotada se diverte em meio aos livros. São as férias na Biblioteca Pública Benedito Leite. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Bom dia, Maranhão no ar e um bom dia a todos os maranhenses, vocês aí que acordam conosco em todo o estado do Maranhão, nos 217 municípios maranhenses, aqui na capital São Luís, no interior do estado. Um grande abraço, um imenso abraço do tamanho do nosso estado, né? Os maiores estados da federação. Um grande abraço a todos os maranhenses. Obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha desde as primeiras horas da manhã. Acorda conosco, Bandeira 2 a partir das 6 horas da manhã, logo depois o Bom Dia a partir das 7 horas, levando muita informação para você com responsabilidade. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Para você que acorda com a gente, claro, você sabe, você fica muito bem informado. A gente fala de saúde, economia, prestação de serviço. Daqui a pouco tem a participação de Silvão Alves, também o John Coutrinho, os nossos comentaristas, fala de esporte, enfim. Fala sobre vários assuntos para deixar você muito bem informado sobre todos os assuntos, as principais notícias, você já sabe, aqui no Bom Dia Maranhão. Agora são 7 horas e 1 minuto, 7 e 1. A gente segue até quase às 8 horas da manhã e já começa prestando aí esse serviço, mostrando como é que está o trânsito em uma importante avenida aqui da capital São Luís. Essa é a Avenida Vitorino Freire, ali na altura do centro histórico, aproximadamente do centro histórico da capital, nas proximidades ali do terminal da Praia Grande, já no acesso ao anel viário. Próximo ali também a Avenida Beira-Mar, as pessoas que se deslocam ali para a Avenida Beira-Mar, no outro sentido ali para o destino anel viário. Bem em frente ao terminal da Praia Grande, bem em frente ao terminal localizado na região central de São Luís. Neste momento, trânsito bem tranquilo, já muitas pessoas aguardando ali na parada de ônibus, a passagem do transporte público, o pessoal que acorda cedo para ir trabalhar, resolver seu compromisso, mas pelo menos neste horário, agora pouco mais de 7 horas da manhã, neste ponto da Avenida Vitorino Freire, trânsito bem tranquilo, daqui a pouquinho, mais ali próximo às 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas da manhã, claro, o trânsito vai ficar bem mais intenso, o tráfego de veículos vai ficar bem mais intenso nesta parte, mas bem tranquilo neste ponto da Avenida Vitorino Freire, neste que é um dos principais corredores também aqui da capital São Luís, na área do centro histórico da cidade. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e quem precisa trafegar pela estrada de Ribamar, outro importante corredor aqui da região metropolitana, enfrenta dificuldades, principalmente pelas infrações cometidas pelos condutores. A rodovia estadual passou por reforma recentemente, só que um dos principais problemas identificados no trânsito é a conversão em local proibido. Em pouco tempo no local, a equipe da TV Difusora fez diversos flagrantes. Em pouco tempo foram vários os flagrantes registrados. Onde há um retorno, motoristas e motociclistas aproveitam para fazer a conversão no sentido contrário, o que é proibido. Há ainda quem aproveite para driblar o sinal vermelho. Um pouco mais à frente, o canteiro central foi destruído para a passagem dos veículos. O risco é grande. Este motorista, por exemplo, tenta sinalizar a passagem. Quase provoca um acidente. O problema se repete em vários outros trechos, o tempo inteiro, especialmente entre o Maiobão e a Forquilha. O que os condutores alegam é que para fazer o retorno regular é preciso percorrer uma distância muito longa. Reclamação que, inclusive, já foi motivo de vários protestos aqui na região. Para fazer o contorno certo, tem que dar uma volta muito grande. Tem que dar uma volta imensa. É complicado. Complicado. Além de ser complicado, ainda dificulta mais o trânsito para a gente. Da maneira que era antes dos retornos, tinha muito acidente. Melhorou, quando eles fecharam esses retornos alternativos, melhorou a estrada. Mas, em compensação, tem um pouco de dificuldade para retornar. A população mesmo começou a fazer retornos indevidos, aí muitas das vezes já causou acidentes graves, né? Então, o governo tem que ver uma forma de tentar resolver essa situação aí, desses retornos aí que está faltando aí
na estrada de Ribamar. A Secretaria de Estado da Infraestrutura chegou a anunciar intervenções na rodovia para o fim do ano passado, mas os trabalhos ainda não foram iniciados. Além dessa ponte, que ajudaria a desafogar o tráfego na região, mas ainda não foi concluída. Pois é, já foram vários acidentes que já aconteceram por conta aí desses retornos proibidos, né? Na verdade, não dá nem para chamar de retorno, né? Já que é proibido essas conversões proibidas que são feitas aí, tanto por motociclistas quanto por motoristas, que acabam ocasionando acidentes. Não só na estrada de Ribamar, mas em várias partes aqui de São Luís, na própria BR também, 135, quando tinha conversões proibidas, aconteceram vários acidentes na estrada de Ribamar. Essa rodovia estadual não é diferente. É errado e que pode aí acabar tirando a vida das pessoas. E olha, em nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura, a Cinfra, informou que adquiriu o último lote de vigas para fazer o lançamento sobre a fundação da ponte, que fará a conexão da estrada de São José de Ribamar com a estrada da Baioba. A Cinfra comunica ainda que o estudo de engenharia de trânsito está em fase de conclusão. As intervenções nas cabeceiras da ponte, acessos e organização de trânsito serão iniciadas nas próximas semanas. A previsão é que a obra seja concluída e entregue ainda neste primeiro semestre de 2020. E 7 pessoas foram presas suspeitas de integrar uma facção criminosa e de envolvimento na morte de 2 jovens no ano passado. Segundo a polícia, mais pessoas estão envolvidas nos crimes e agora familiares de uma das vítimas cobram por justiça. Até hoje eu sinto muita falta dele. Se ele estivesse aqui, eu com certeza, ao menos ele escaparia. Se ele escapasse, eu tenho certeza que jamais ele sairia para outra parte. A tristeza e a saudade dos familiares também se misturam com o medo de retaliações após a prisão dos envolvidos na morte de Paulo Eduardo, de 23 anos. Essa parente da vítima afirma sofrer ameaças e, por isso, não mostra o rosto. No quarto, ainda estão guardadas as lembranças de quem saiu de casa, prometendo voltar no dia seguinte, o que não aconteceu. 6 horas da tarde, assim, parece assim que está chegando e me dando um beijo, como é que foi, como que a senhora passou o dia, né? E é muita falta mesmo que eu sinto dele, durante o dia mesmo, todos os dias. Além de Paulo, Josivânio da Silva, de 19 anos, também foi morto a tiros e a facadas. Toda a ação foi filmada por membros de um grupo criminoso. O crime aconteceu no dia 6 de janeiro do ano passado. As vítimas moravam há pouco tempo em uma casa no residencial Amendoeira, na zona rural de São Luís. No dia dos homicídios, eles saíram da residência e foram até um bar. E foi lá que os dois foram confundidos com integrantes de uma organização criminosa. Os homens foram arrastados para uma área de matagal, onde foram assassinados. A polícia não divulgou a identidade dos criminosos, mas todos já estão cumprindo prisão temporária no Complexo Penitenciário São Luís. Algumas informações estão surgindo ainda mais, né? E a gente espera também identificar os demais que participaram. Como eu lhe falei, aproximadamente cerca de 15 indivíduos participaram desse ato. Um ano depois do crime, a família ainda aguarda a prisão dos outros envolvidos. Foi uma coisa que fizeram com ele, que isso nós não vamos ficar parados enquanto todos que fizeram isso com ele vão ter que pagar. E nós queremos é justiça mesmo. A gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão, já comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, já acompanhei esse caso aí, que foram 2 pessoas que foram assassinadas aqui na região metropolitana, que acabaram sendo confundidas. A gente tem um caso também lá em Coroatá, que foi um adolescente que parece que foi assassinado também, que não tinha nenhum tipo de envolvimento com crime, né? Ele, o Luiz Fernando, um adolescente de 15 anos, ele estava no lugar errado, na hora errada. Os indivíduos, eram 2 indivíduos, chegaram lá para invadir a casa lá do cidadão e o menino, que era vizinho, ele estava lá. A população lá ficou revoltada, porque o Luiz Fernando ele fazia parte do grupo da igreja adventista, era um menino que não tinha envolvimento em nada. Inclusive era ligado à igreja, né? Boa, ligado à igreja. E aí os caras não quiseram saber. Atiraram no dono da casa e atiraram também no menino, no caso do Luiz Fernando. Ele foi atingido na cabeça. Ainda foi levado lá para o hospital lá de Coroatá, mas infelizmente ele não conseguiu sobreviver.
O dono da casa, o proprietário da casa, ele ainda chegou a ser socorrido, atendido lá e foi transferido, passou por uma cirurgia, está aqui no hospital Clementino Moura, o Socorrão 2. Os motivos desse crime aí seriam um acerto de contas lá, que não tinha nada a ver, claro, com a criança, né, com um menino lá, o adolescente de 15 anos lá. A polícia está trabalhando lá em função da cobrança que houve da população, com o objetivo de localizar o mais rápido possível e prender esses 2 indivíduos aí. Até porque era uma pessoa que era ligada a um adolescente, que era ligado à igreja, né? Não tinha nada a ver com o crime e muita vida ainda pela frente, sim, né? 15 anos de idade 15 apenas. anos, Lamentável. E era um menino do bem, não é? Muito querido dentro da comunidade, então por isso o protesto foi feito por parte dos moradores. Lamentável esse caso. Silvan, outro assassinato aconteceu aqui na capital São Luís, não é isso? Foi um assalto, a vítima foi o Igor de Jesus, ele estava no regime albergado, que é aquele onde o interno ele recolhe um período da noite, na casa do albergado, e durante o dia ele sai para trabalhar. Possivelmente ele não estava trabalhando na atividade certa, não é? Que a lei determina. Tanto é que, de acordo com informações, foi uma pessoa que ia passando, ele estava fazendo um assalto numa loja ali na Coab do Sacavém, e uma pessoa que estava lá ou foi passando reagiu, um homem lá que não foi identificado, não teve a sua identidade revelada, ele não foi identificado, ele acabou atirando no Igor de Jesus. Ele correu ainda alguns metros, assim, próximo da loja, acabou caindo e morreu praticamente lá no local. A SHPP, que é a Superintendente de Homicídio e Proteção à Pessoa, vai hoje lá na loja, lá onde foi a tentativa, onde ocorreu o assalto, e também nas proximidades, lá de onde o crime ocorreu, em busca de imagens de câmera de segurança, para tentar identificar aí o autor do disparo. A gente chama a atenção, né, Silvão? Um caso que aconteceu no centro também, de um albergado no ano passado, não sei se você se recorda, foi um albergado também que foi assassinado na região central aqui de São Luís, né? Exato, mas esse parece que tinha ligação com facção, os caras souberam o dia que ele ia sair, não é? E aí foram lá e executaram ele na porta do albergue aqui na região central da cidade. Quer dizer, 2 casos bem próximos aí. Exatamente. Obrigado, Silvão, pela sua participação. Ok, bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta aqui o Bom Dia Maranhão, antes do Bandeira 2, a partir das 6 horas da manhã, trazendo as principais notícias na área da segurança, também falando de comunidade. Agora são 7 horas e 12 minutos aqui no Bom Dia Maranhão. Confira agora o nosso giro de notícias. Lançado oficialmente há uma semana, o aplicativo Preço Legal já possui mais de 2.000 downloads nas lojas de smartphones. O programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, disponibiliza os menores valores de itens em vários estabelecimentos locais e pode ser acessado pelo celular ou site do aplicativo. A Agência Espacial Brasileira confirmou estar negociando com empresas estrangeiras que demonstraram interesse em utilizar o Centro de Lançamento de Alcântara para lançamento de microsatélites. A agência não divulgou detalhes da negociação, mas a ideia é que a partir de 2040 as parcerias resultem em um faturamento de 10 bilhões de dólares, cerca de 44 bilhões de reais por ano. O governo do Maranhão, por meio da Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano, a SECID, divulgou o resultado do edital para reforma e concessão de imóveis no estado, situados no centro histórico da capital maranhense. Intitulado com Adote um Casarão, a iniciativa faz parte do programa Nosso Centro, que contempla uma série de ações para a revitalização da região central de São Luís. Foram apresentadas 79 propostas à SECID e, durante o processo de análise dos créditos técnicos de participação, 52 dessas foram consideradas aptas pela comissão. Os imóveis públicos disponibilizados pela SECID estão situados no coração do centro histórico. 7 horas e 14 minutos e no próximo bloco uma entrevista sobre os cuidados que se deve ter com a visão. Preocupação cresce por conta do início do período de aulas. E mais, inaugurado novo equipamento que vai contribuir com o tratamento dos casos de câncer aqui no estado do Maranhão. Agora são 7 horas e 14 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já já. Sete horas e 17 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora. E em Caxias, a campanha Janeiro Roxo de combate e prevenção à hanseníase foi intensificada nos últimos dias. O objetivo do trabalho é identificar e principalmente prevenir novos casos da doença. Em Caxias, as ações são realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Vigilância Epidemiológica.
A equipe da unidade de saúde e os profissionais da vigilância epidemiológica percorreram ruas, de casa em casa, para levar informações aos moradores. A transmissão se dá de uma pessoa doente sem tratamento para outra após um contato próximo e prolongado. O paciente, às vezes, como ele não tem esse conhecimento, ele fica na sua casa achando que nada está acontecendo, que pode ser simplesmente uma impinge, vamos dizer assim. E com a nossa visita, a gente caminha para realmente ter a certeza se ele está com hanseníase ou não. Se tiver, fazemos o tratamento, se não tiver, será descartado e a pessoa fica logo ciente do que está acontecendo. Seu Luiz Alberto e seu José Santana receberam os profissionais de saúde em casa e foram encaminhados para uma consulta com o médico. Foi ótimo, foi muito bom. Fizeram todo o exame no senhor, né? Check-up, marcaram uma consulta. Agora vai lá para tirar essa dúvida, né? Vou lá. O tratamento da hanseníase é supervisionado, ou seja, o paciente toma os remédios todos os dias e comparece uma vez por mês à unidade básica de saúde. Vale lembrar que toda a medicação é fornecida gratuitamente. O tratamento dura de 6 meses a 1 ano. O coordenador do programa de hanseníase dá outras informações sobre a campanha Janeiro Roxo. Nós temos que lembrar para a população que a hanseníase tem cura, né? E todas as unidades básicas nós temos o tratamento. O pós-bacilar que é de 6 meses e o multibacilar que é de 1 ano, dependendo da classificação da doença, e é gratuito. Todas as unidades têm o tratamento que quando é diagnosticado a gente já começa imediatamente esse tratamento. 7h19, lembrando que a campanha Janeiro Roxo ainda acontece em cidades do interior do estado, neste caso em Caxias e também aqui na capital São Luís. Já foram realizadas várias ações em várias partes, em shoppings, em vivas, também em locais públicos. Neste domingo, por exemplo, vai ter mais uma ação dentro do Janeiro Roxo de extrema importância aí no combate e principalmente prevenção aos casos de hanseníase, um trabalho que vem sendo realizado em todo o estado do Maranhão e que vem surtindo efeito positivo. E o governo do Maranhão e a Fundação Antônio Dino inauguraram um novo equipamento de radioterapia para atender os pacientes do Hospital Aldenor Abelo. Atualmente, cerca de 200 pessoas por mês precisam ser submetidas ao tratamento de câncer por meio da radioterapia no hospital. Seu Raimundo Nonato foi um dos primeiros pacientes a ser submetido à nova máquina. O aposentado, que faz tratamento contra o câncer de próstata, está esperançoso de que agora tudo vai dar certo. Eu estou esperançoso, eu estou cheio, estou todo otimismo, fé. A inauguração desse setor no Hospital Aldenor Abelo contou com a presença do secretário de Estado da Saúde e do governador do estado. O equipamento, conhecido como acelerador linear, é tido por especialistas como o que há de mais moderno no tratamento a partir da radioterapia, levando ao paciente maior qualidade de vida e garantindo mais chances de cura. Já temos mais de 13 milhões de reais de parcerias assinadas, muitos recursos já concretizados. Esse é um dos produtos mais importantes, qual seja a ampliação da radioterapia. Antes da chegada desse acelerador linear, o tratamento da radioterapia aqui no Hospital Aldenor Abelo era realizado somente por 2 outros equipamentos. Um com 45 anos de funcionamento e outro com aproximadamente 15 anos. Com esse aparelho, será possível atender de maneira mais satisfatória toda a demanda de pacientes. Atualmente, a fila de espera no Hospital Aldenor Abelo gira em torno de 1.200 pacientes. Uma demora de aproximadamente 1 ano para que essas pessoas sejam atendidas. É um equipamento mais moderno que o cobalto e muito mais novo do que o acelerador linear que nós temos atualmente. O acelerador linear que nós temos tem 15 anos, funciona 18 horas por dia. Esse equipamento vai começar trabalhando 12 horas por dia e daqui a 3 meses vai chegar a 18 horas, atendendo 100 pacientes por mês e talvez diminuindo até em mais de 2 meses a fila de espera. A expectativa é que nos próximos meses, mais 4 máquinas iguais a essa sejam instaladas na capital. A gente espera inaugurar mais 2 ainda no primeiro semestre e espera inaugurar mais 1 terminando a obra em parceria com o Ministério da Saúde. Com isso, a gente praticamente vai ter ainda em 2020 essa fila zerada. Que bom, né? Notícia boa numa área fundamental que é a área da saúde. E ainda falando sobre a questão da saúde aqui no estado do Maranhão, o governo do estado lança hoje, daqui a pouco, o programa Mais Cirurgias, com meta de realizar mais de 70 mil cirurgias até dezembro, ou seja, durante todo este ano de 2020.
O programa será apresentado nesta quinta-feira, hoje, às 10 horas da manhã, no Salão de Atos do Palácio dos Leões. O objetivo do Mais Cirurgias é aumentar o número de cirurgias eletivas e reduzir o tempo de espera, essa fila de espera, né, dos maranhenses por este tipo de procedimento nos hospitais da rede estadual. O programa será executado pela Secretaria de Estado da Saúde em 12 hospitais aqui da capital São Luís e também espalhados pelo interior do estado. Os beneficiados com o programa Mais Cirurgias serão os pacientes já inseridos na fila de espera das unidades da rede estadual e também os regulados pelas secretarias municipais de saúde. E o governo do Maranhão, por meio de uma medida provisória, instituiu o programa de pagamento e parcelamento de débitos fiscais relacionados ao IPVA. Quem optar pelo pagamento à vista será beneficiado. Eduardo Bueno está aqui no Bom Dia Maranhão e tem mais detalhes a respeito deste programa. Bueno, muito bom dia, bom trabalho para você. Oi, Eduardo, bom dia para você e bom dia para todos. Essa é a medida provisória 305/2020, que instituiu o programa de pagamento e parcelamento de débitos fiscais do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Ela concedeu um desconto de 100% das multas e juros do pagamento à vista e 50% para quem for pagar parcelado, para quem tem os proprietários de veículos que têm algum débito até o dia 1º de janeiro de 2019. Então, a partir de agora, eles passam a ter a oportunidade de se regularizar. Para o pagamento à vista, a redução é de 100%, como a gente já disse, e para aderir ao benefício, o contribuinte deverá ir até o dia 28 de fevereiro, até a sede da Cefaz ou acessar o site da Secretaria da Fazenda para emitir o documento de arrecadação, o DARE, ou ir à unidade da Fazenda mais próxima, como a gente já bem disse. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento terão desconto de 50% das multas e juros. O parcelamento pode ser realizado em até 12 vezes, uma grande oportunidade para os condutores aqui da capital, viu, Eduardo? Desde que a parcela mínima não seja inferior a R$ 30 para motocicletas e R$ 100 para os demais veículos automotores. Com o pagamento da primeira parcela, o sistema exclui o Renavan e o nome do motorista aí da dívida do Serasa, ou seja, ele deixa de ser incluído na lista de devedores. Para realizar o parcelamento pela internet, o contribuinte deverá acessar a página do IPVA no site do Cefaz, clicando lá no menu do parcelamento. Então, Eduardo, essa é uma boa oportunidade para quem ainda tem débitos referentes ao ano de 2018, né, que não conseguiu pagar multas e juros referentes ao imposto sobre veículos automotores, o IPVA. Agora tem essa oportunidade para conseguir quitar essas dívidas, conseguir começar o ano de 2020 sem nenhum débito e em seguida, na sequência também, conseguir pagar a primeira parcela do IPVA, lembrando que a primeira parcela vence agora em março, né? O calendário foi modificado, isso foi anunciado no ano passado pela Secretaria de Fazenda e também pelo Detran, que o calendário do IPVA seria modificado, então a primeira parcela vence agora em março e na sequência então o condutor, o motorista, o proprietário de veículo vai ter o seu nome limpo e também vai ter o licenciamento, aí vai ter a documentação do carro regularizada. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Bueno, pelas suas informações. Daqui a pouco o Eduardo Bueno volta com outras informações aqui no Bom Dia Maranhão. Tem então uma oportunidade. O IPVA é algo que tem que ser pago, é um documento necessário para a pessoa evitar qualquer tipo de problema no trânsito. É um documento que tem que ser pago e está dando essa oportunidade para ser quitado, para efetuar o pagamento sem qualquer tipo de problema. Aquelas pessoas que têm multas, têm juros por problemas, por falta de pagamento, aí por conta de anos anteriores, podem pagar o IPVA até livre dessas multas e juros, caso esse pagamento seja feito à vista. Oportunidade que está sendo ofertada aí pela Secretaria Estadual da Fazenda. 7 horas e 27 minutos e todo ano é a mesma coisa. É só a chuva cair que casos de queda de energia acontecem. Pois é, mas para diminuir o número de quedas e a confiabilidade do sistema, é que desde o final do ano passado, ações estão sendo realizadas pela companhia energética responsável pelo sistema elétrico aqui no estado do Maranhão, para diminuir os transtornos à população. As equipes atuam de forma preventiva e também em ações de reparo. Acompanhamos os trabalhos de uma delas, no bairro Cidade Olímpica. Aqui, um dos postes foi danificado após um acidente e precisou ser substituído. O supervisor de obras explica que é feito um planejamento para identificar os problemas. A gente tem umas equipes que faz a fiscalização, no caso preventivo, né? E identificando a gente vem através de programações.
né? A gente tem uma equipe de carteiro onde eles vêm antecipadamente comunicar os clientes, a comunidade a respeito do desligamento, e aí a gente vem com a equipe para executar. Ao todo são 340 equipes que desenvolvem os serviços, mais de 1.200 profissionais entre engenheiros, técnicos e eletricistas. Trabalho que também é intensificado durante o período chuvoso. A gente sabe que nossa ilha ela é bem uma área salitrada e através disso a gente tem equipes, né, que faz uma prevenção. A equipe de poda, fazendo o reparo das podas, evitando que venha tocar, período de chuva também venta muito, para que a rede não venha fechar. A gente tem equipes de lavagem, são os caminhões que fazem a lavagem da área, principalmente na área salitrada, à beira de praia. E temos também os reparos dos nossos equipamentos, transformadores, equipamento de chave de manutenção, essas coisas tudo a gente faz antecipado. Pois é, e claro que depende do problema, né? Há alguns problemas que são mais graves do que outros, pontuais, que dá para resolver num curto espaço de tempo, mas outros se estendem um pouco mais, como que aconteceu na região central da cidade, que ficou quase um dia todo, porque lá teve que ter a troca de um poste, segundo os moradores, aí a dificuldade foi um pouco maior, mas os técnicos aí da empresa energética que trabalha aqui no estado do Maranhão têm trabalhado forte com as chuvas. A gente sabe que todo começo de ano, o começo da chuva, nessa fase de transição, quando as chuvas começam a cair, trazem esses problemas de queda de energia que dificultam a vida das pessoas, principalmente no período da noite, para idosos, crianças, a questão de manutenção de alimentos. É um problema sério, mas que tem que estar preparado aí para resolver. E só lembrando que, em caso de algum problema na rede, a empresa disponibiliza o telefone 116, 116, 116 para qualquer tipo de problema. A população pode entrar em contato por meio desse telefone e também um aplicativo para atender essas demandas. E confira agora aqui no Bom Dia Maranhão a previsão do tempo para hoje, ainda falando sobre essa questão de chuva, né? Previsão do tempo para esta quinta-feira, já chegando próximo ao final de semana. Hoje, quinta-feira, a gente começa a previsão do tempo com a capital maranhense, com a capital São Luís. Para esta quinta-feira, predomina tempo nublado e chuva ocasional sobre áreas isoladas. Para esta quinta-feira, a mínima aqui em São Luís de 25 e a máxima de 30 graus. Seguimos agora para a cidade de Imperatriz, tempo nublado e chuva ocasional durante a madrugada e a noite desta quinta-feira também na cidade de Imperatriz, termômetros oscilando entre 24 e 32 graus. Seguimos agora para a cidade de Caxias, predomina tempo nublado e chuva ocasional na cidade de Caxias, mínima de 24, máxima de 33 graus, tempo muito abafado, mesmo aí com a possibilidade de chuva na cidade de Caxias. Seguimos para a previsão do tempo para esta quinta-feira em outros 3 municípios maranhenses. Região aí da Chapada das Mesas, mais ao extremo sul do estado do Maranhão. Vamos para a cidade de Carolina, onde para esta quinta-feira predomina tempo nublado e chuva ocasional e isolada. A chuva já está se estendendo um pouco mais para a região centro-norte do estado do Maranhão, né? Carolina, mínima de 23, máxima de 31 graus. Pinheiro, região da Baixada Maranhense, tempo nublado e chuva ocasional e isolada. À tarde também tem chovido na região da Baixada Maranhense. Pinheiro, mínima de 25, máxima de 31 graus. Agora aqui a região dos Lençóis Maranhenses, Barreirinhas, tempo nublado e chuva ocasional e isolada. Para esta quinta-feira também na cidade de Barreirinhas, mínima de 25 e máxima de 30 graus. Está aí a previsão do tempo em 6 importantes cidades aqui do estado do Maranhão. A gente mostrando para você como é que fica a previsão do tempo logo nas primeiras horas da manhã. Importante para você saber como é que fica o tempo no dia, não é isso? E no próximo bloco aqui no Bom Dia Maranhão, os destaques da política com John Coutrin. E mais, férias com muita brincadeira e literatura. A garotada se diverte em meio aos livros. São as férias na Biblioteca Pública Benedito Leite. Agora 7 horas e 32 minutos, a gente segue com imagens ao vivo. Vai para o intervalo acompanhando imagens ao vivo, agora da Avenida Vitorino Freire. Trânsito um pouco mais intenso do que quando mostramos na primeira vez, já próximo às 7 horas da manhã, agora já passando das 7h30. Aumenta o trânsito de veículos nas principais avenidas de São Luís. Imagens ao vivo deste momento na Avenida Vitorino Freire. O Bom Dia Maranhão vai para um rápido intervalo e volta já já. Sete horas e 35 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta. As inscrições no SISU podem chegar a até 2 cursos por estudante. Em todo o Maranhão estão sendo ofertadas quase 4.500 vagas. Uma semana agitada para quem é estudante e está concorrendo a uma vaga nas universidades públicas.
A Marcela, que é estudante do IFMA, já fez a inscrição para os cursos de Física e Engenharia Química. Ela está finalizando o ensino médio e tem uma estratégia para não perder a vaga. Tem algumas instituições em mente, aqui o Instituto Federal é uma delas e a UFMA também, mas caso minhas notas não estejam compatíveis com o curso que eu queira, assim eu vou fazendo algumas alterações, mas até o momento ainda não foi necessário. Quase 1 milhão de estudantes se inscreveram para o SISU, só no primeiro dia de inscrições, segundo o Ministério da Educação. Por isso, o Pablo teve tanta dificuldade para conseguir. Tentei fazer, na verdade, estava dando inscrições encerradas e eu só consegui fazer no período da noite, então foi meio que um sufoco para conseguir fazer de fato. O Pablo e a Marcela fizeram a inscrição no próprio IFMA. A instituição tem disponibilizado computadores para os candidatos nos 20 campos, que estão ofertando vagas para o ensino superior. Este ano serão 2.090 vagas para 54 cursos de graduação. 26 são licenciaturas, 7 são tecnólogos e 21 são de bacharelados, né? Olhando no edital de termo de adesão, podem conferir quais são todos os nossos cursos, né, dentro desse edital. As inscrições para o SISU foram prorrogadas até o dia 26 de janeiro. No Maranhão, estão sendo ofertadas pelo IFMA e a UFMA quase 1.500 vagas. O resultado da primeira chamada será divulgado no próximo dia 28. Aqui no Bom Dia Maranhão, agora a gente fala de política. E os bastidores da política, você já sabe, comigo aqui, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvana, perdão, John. Essa questão do juiz de garantias que está rendendo ainda muita discussão, tanto envolvendo o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, neste caso agora que você vai citar, e o Supremo Tribunal Federal, né? O juiz de garantias, mais uma vez, alvo de polêmica. Ontem, o ministro Fux, né, só para explicar, o ministro Toffoli, presidente do Tribunal Superior do STF, já tinha prorrogado, né, por 180 dias, dando um tempo para que se organizasse, o Poder Judiciário se organizasse até implantar o juiz de garantias. O que é juiz de garantias? É um outro juiz, fará parte do processo. Ele terá, por exemplo, a decisão de bloquear bens, né, pedir o sigilo telefônico, pedir prisão preventiva, e o outro juiz julgará. Isso foi implantado no pacote do Moro, o anticrime ali no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro decidiu não vetar, mas o ministro Dias Toffoli tinha dado um prazo a mais, 180 dias até a sua implantação. Mas ontem o Fux, que responde pelo plantão, já que o Toffoli está em viagem ao exterior, ele acabou derrubando, né? E isso será decidido apenas quando for para plenário do STF. Isso causou uma certa divisão entre os poderes, porque o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele ficou muito insatisfeito com isto, porque isso foi uma decisão do Congresso, aprovada no Congresso, uma medida do Congresso, né? E o presidente Rodrigo Maia não gostou da decisão, fez críticas ao ministro Fux e, claro, gera mais uma vez atrito entre os dois poderes. Lá no STF, o próprio Fux tinha avisado ao Toffoli, né, já que estava em viagem ao exterior, que ia derrubar, já que ele é o relator do caso, mas é claro que isso causou uma certa divisão também no próprio STF. Quando for colocado em plenário, mais uma vez, a tendência é ficar 6-5 ou 7-4 ali. Aquela votação apertada. Aquela votação apertada. Portanto, aí o juiz de garantias está suspenso por tempo indefinido, né, até votação no plenário ali do STF. O presidente aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, inclusive... Aí, no caso, o Moro também, aí na imagem, também o Moro elogiou, né, a medida do Fux, porque o Moro também, Eduardo, só para explicar a imagem que está ao fundo, o Moro também, o ministro Sérgio Moro, era contra aí também a implantação do juiz de garantias. Tá, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Maranhão, já declarou ser favorável, né? Ser favorável ao juiz de garantias, inclusive. É uma discussão que tem rendido muito, aí, principalmente representantes do judiciário de todo o país, e envolve, claro, também os políticos, nesse caso a Câmara dos Deputados também. É esperar que essa discussão ainda vai render bastante, não é isso, John? O argumento de quem é contra, primeiro que diz que vai criar, né, mais despesas, né, no judiciário.
e também falta de organização, de estruturação também da justiça do Brasil até sua implantação. Outros defendem que não, outros dizem que vai só aproveitar a estrutura já existente, dos juízes já existentes, ou seja, mas é uma discussão... Seria mais correto, né, até para evitar gastos? Claro, né? Exatamente. Há um ponto, por conta dessa questão de gastos, criação de gastos, é que o próprio Fux destacou na decisão dele que isso seria inconstitucional, né? Ele alega lá na decisão de ontem que isto é inconstitucional por conta dessa criação de despesas de gastos. Então, é claro, mas é importante sim, Eduardo, é importante sim a criação desse juiz de garantias, até para que, muitas das vezes, há um certo vício, né, no julgamento dos processos, no andamento, um só juiz cuidar de tudo isso. É importante que haja duas posições diferentes em relação a alguns casos. O mais recente aí, a Lava Jato, né, a questão do Lula, do juiz Sérgio Moro. Alguns defendem que se tivesse o juiz de garantias, não teria ocorrido alguns erros, alguns vícios no processo. John, a gente muda de assunto. O governador do Maranhão, Flávio Dino, ele deu mais uma entrevista, dessa vez à Folha de São Paulo, né? Isso, acabou de sair essa entrevista na Folha. Já tinha participado de uma sabatina promovida aí por outras mídias e agora deu uma entrevista à Folha de São Paulo, né? Foi. Agora há pouco, essa entrevista, o governador, ele falou sobre vários assuntos, né? Primeiro deles, claro, mais uma vez, sobre essa questão de alianças e discussões com figuras de outros partidos. Fernando Henrique Cardoso, Luciano Huck, voltou a ser questionado sobre essa conversa com o Luciano Huck. E a Folha diz, lá na matéria, que o governador disse que não descarta uma aliança com o apresentador Luciano Huck, que deve se filiar à Cidadania, e que isto é melhor, o governador disse que é melhor o Luciano Huck conversando com ele que conversando com o Bolsonaro, né, conversando com essas forças. Ele é tido também, ali na análise que foi feita, como um nome para furar a bolha, né? Essa bolha de esquerda, ou seja, conversar com outros segmentos, conversar com outras forças. E o próprio governador, ele frisa que não é nada de pecaminoso, não é nada de errado conversar com lideranças de outras tendências que não seja só a esquerda, o centro, né, a direita. Isso ele tem feito, até para que se possa formar uma coligação aí já nas eleições deste ano municipais e também nas eleições presidenciais, né, de 2022. É importante que haja essa aliança. Ele admite na entrevista que o PT, né, cometeu erros, o presidente Lula, a presidente Dilma cometeram erros, mas também sublinha que o Lula ainda é a principal liderança da esquerda no país, o PT, que não pode ser desprezado. Mas o governador Flávio Dino disse que precisam sair, né, dessa visão, digamos assim, um pouco tacanha, de não conversar com outras lideranças. Não pode o PT se achar hegemônico, né, exclusivista, de que só ele pode lançar candidato, de que só ele pode vencer as eleições. É importante dialogar. E é isso que o governador tem feito, o governador do Maranhão, dialogado com o ex-presidente, dialogado com outros representantes de outros segmentos. Isso é importante, portanto, por esta aliança. Por fim, também falou sobre a questão dos evangélicos, né, que há aí, de certa forma, um preconceito de alguns membros da esquerda com os evangélicos. O governador Flávio Dino disse que ele sempre foi católico e que ele defende, sim, um diálogo permanente com as lideranças evangélicas de todas as religiões e que é importante, sim, né, ter essa participação dos evangélicos, das igrejas, também na política e também nas eleições. A participação é importante, prova disso é o apoio que é dado tanto nas festas de final de ano, carnaval agora, para as festas também evangélicas. Obrigado, John, pela sua participação. Até amanhã, Eduardo. Obrigado. John Coutry participando conosco aqui, os bastidores da política de segunda a sexta-feira com John Coutry. Agora 7h45 e 150 rodoviários podem perder o emprego, isso depois que o ônibus de uma empresa que opera no transporte público aqui da capital foram apreendidos, os ônibus. Esse caso, inclusive, foi denunciado em primeira mão aqui pelo jornalismo da TV Difusora. Hoje vai ser realizada uma audiência entre empresários e empregados. Eduardo Bueno está de volta aqui conosco, traz mais informações a respeito do assunto, inclusive com o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Bueno, é com você. Pois é, Eduardo, essa situação foi denunciada em primeira mão aqui pelo jornalismo da TV Difusora. Ao todo, são quase 70 ônibus que estão apreendidos aí pela SMTT, impedidos de rodar. Esses ônibus são do consórcio VSL, que opera no lote 2 do transporte coletivo aqui da capital. Ao meu lado está o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Isaías Castelo Branco. Isaías, se não tem ônibus,
não tem como os trabalhadores, né, saírem às ruas, né, para desenvolver suas atividades. O que está acontecendo com esses trabalhadores nesse momento? Eles estão com medo de ser demitidos, é isso? Com certeza a situação não só do consórcio VSL como de outros consórcios é crítica para com os trabalhadores. No consórcio VSL estamos aí com em média 150 trabalhadores nessa situação. Sabendo já que vão ser demitidos, já foram comunicados pela empresa que vão ser demitidos, e o pior disso é que a empresa vai propor acordo porque não tem condições de pagar o salário dos trabalhadores, e nós estamos aí buscando meios para que a SMTT, juntamente com as empresas que estão assumindo a mão de obra, que realmente assuma também esses trabalhadores, para que não fique desempregado, ficar sem suas indenizações, ainda mais ficar desempregado. Agora, Isaías, a SMTT, inclusive, já nos informou que já deu entrada no processo de caducidade dessa concessão, dessas linhas, desse lote 2, o que significa, então, que talvez a empresa no futuro possa perder total a concessão do lote 2, o que resultaria em mais demissões, seria isso? Exatamente, a nossa preocupação é muito grande com relação a isso, inclusive já fizemos conversa com a secretaria ontem em relação a isso. A preocupação nossa é que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a empresa Menino Jesus de Praga, que 316 trabalhadores ficaram desempregados, sem receber suas rescisões até hoje, estão aí aguardando decisões da justiça. Então existe uma preocupação muito grande por parte da direção do sindicato para resolver a situação desses trabalhadores, porque entendemos que esses trabalhadores não podem, além de perder seus empregos, ficar sem receber suas rescisões contratuais e não ser amparado de alguma forma aí por parte da secretaria com a relocação deles em outra empresa. Ok, muito obrigado pela entrevista. Então, Eduardo, está programada para hoje uma reunião no Ministério Público do Trabalho entre o sindicato, os empresários, a SMTT, todas as entidades aí envolvidas na situação desses 150 trabalhadores que podem ficar sem emprego, que inclusive já foram avisados, como o Isaías falou aqui, que vão ficar sem emprego por conta que a empresa não dá nenhum sinal que pretende investir na compra de novos ônibus para retomar as linhas que estão sob a operação de outras empresas. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Bueno, pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão mais uma vez. Também ao presidente do Sindicato dos Rodoviários, Isaías Castelo Branco. Agora 7 horas e 48 minutos, agora aqui no Bom Dia Maranhão é hora de falar de saúde no nosso quadro Bem Viver. E é normal um professor perceber que um estudante, seja ele criança, adolescente ou mesmo um jovem na universidade, não consegue desenvolver as tarefas impostas. Mas olha, isso nem sempre é falta de interesse. O aluno pode estar com problema na visão. Você sabia disso? Por isso, os pais precisam estar atentos e até mesmo os estudantes também, se puderem conversar com os pais, com os educadores. Vamos conferir uma reportagem a respeito deste assunto. Dor de cabeça, dificuldade para ler, escrever e tirar as lições do quadro podem ser sintomas de algum problema na visão. Sentia dor de cabeça, eu sentia dificuldade de tirar as coisas do quadro para escrever no caderno. E no quarto ano eu usava o óculos. Quando eu quebrei meu óculos, eu fiquei também sentindo dor de cabeça por causa das luzes, aí apareceu o astigmatismo. E situações como essa são mais comuns do que se imagina. É tanto que, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de 3% a 10% das crianças de 7 a 10 anos de idade no país precisam usar óculos. E você sabia que isso pode impactar no rendimento escolar da criança? É que quanto menor a idade, maior é a dificuldade para identificar essa deficiência, porque a criança não sabe avaliar que enxerga mal. E nós temos uma preocupação muito grande quando a gente percebe 1, 2, 3 alunos em cada sala que tem essa dificuldade na leitura, na expressividade, em tirar da lousa. E muitas vezes ele sai do determinado lugar dele e vai o mais próximo que ele puder do quadro para tirar algo que ele possa escrever. A Giovana e o Natan são da mesma turma no quarto ano. Ela tem 9 anos e tem estrabismo. O problema foi identificado pela mãe dela e pela professora. Mas, depois dos exames médicos e com o uso do óculos de grau há 3 anos, ela conta que a visão agora está ótima. Tudo ótimo. Eu não preciso mais ficar completamente na frente e dá de enxergar perfeitamente. Quando a internet fica aí.
E para falar um pouco mais sobre o assunto, eu recebo aqui no Bom Dia Maranhão o oftalmologista Álvaro Botetuí. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Aliceira. Bom dia, é um prazer. Prazer é nosso. A gente percebe que muitas das vezes, principalmente agora nesse começo de aula, às vezes tem um desconforto na visão, algum estudante, seja criança, seja adolescente ou adulto, enfim. E pode ser um simples problema na visão, até casos mais graves como diabetes, né? Exatamente, Eduardo. Isso é muito comum agora, ainda mais no começo do ano. Os pais aproveitam esse período para que possam levar ao oftalmologista. Então, eles devem perceber alguns sinais para que chamem a atenção e que eles possam realmente ficar preocupados, pois a baixa visão, além de prejudicar a criança, pode levar a um baixo rendimento escolar e um baixo aprendizado ao longo dos anos. E aí, pode ser essa questão de problema na visão, dificuldade na visão, enfim, miopia, astigmatismo, ou pode ser até a questão do diabetes, por isso a importância de detectar, né? Exatamente. Isso é minha área de trabalho hoje em relação ao diabetes. E a gente pode entender que o diabetes na infância, geralmente o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes por ausência completa da insulina. Então o pâncreas não funciona, não consegue produzir a insulina e, consequentemente, a criança sofre uma crise. Isso é muito comum. Uma criança tem uma crise epiléptica, por exemplo, e por ausência completa da insulina e o aumento da glicose. Isso pode gerar alterações na visão da criança e, além disso, pode gerar graves consequências no nível do organismo. Portanto, fiquem atentos em relação ao diabetes também. Mas isso não é tão comum. O mais comum mesmo, Eduardo, são 3 sintomas, que é bom ficar claro. Você que está aí nos ouvindo, você que é pai, que é mãe, observe seu filho. Se ele apresentar um dos 3 sintomas, deve chamar a atenção e levar imediatamente ao oftalmologista. O primeiro sintoma é você perceber que seu filho está aproximando muitos objetos para enxergar. Por exemplo, chegando muito perto da televisão, se aproximando em demasia, ou seja, está chegando muito próximo da televisão. Na verdade, não é o fato de ele chegar próximo à televisão que causa mal para ele, é a necessidade que ele já tem de enxergar de perto. Então ele já nasceu com problema e por isso ele está se aproximando mais dos objetos. Isso aí vale para televisão, ponto. Celular, livros... Televisão, celular, qualquer matéria. Ele geralmente deve ser míope, por isso ele aproxima os objetos, porque ali é uma zona de conforto para ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é qualquer tipo de desvio nos olhos. Então se a criança que está aí tem mais de 6 meses de idade, não é normal ele ter qualquer tipo de desvio nos olhos. E ele merece um tratamento imediato, porque aquele olho que está desviado, você observa bem seu filho, se ele tiver um dos olhos desviado, aquele olho não está enxergando bem. O olho que está reto está enxergando perfeitamente, mas aquele outro precisa ser desenvolvido com um tampão para que esse olho possa se desenvolver até 7 anos de idade. Passou dessa etapa, esse olho fica preguiçoso, ele não consegue mais se desenvolver da maneira correta. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é um sinal muito comum, que são as dores de cabeça. Então, não é normal criança sentir dor de cabeça, porque a principal causa da dor de cabeça é o estresse. Criança não é para estar estressada, para estar brincando, para estar se divertindo. Então, se está sentindo dor de cabeça, reclamando diariamente que está com dor de cabeça, isso pode ser um problema visual. E interfere diretamente na educação, não só da criança, mas de todos os estudantes, não é isso, Álvaro? Exatamente, Eduardo. Isso é muito importante, porque o completo desenvolvimento de uma criança, de um aprendizado, acontece logo nos primeiros anos de vida. Então, nós somos hoje o que nós somos nos primeiros anos da nossa vida. Então, não é por conta de um problema genético que você tem de visão que pode interferir no futuro da sua vida. Então, por um detalhe desse, e a gente percebe que é quase 50% das crianças que têm baixo rendimento escolar, na verdade, não é porque elas são rebeldes, é porque, na verdade, elas não estão conseguindo entender e estudar da maneira adequada. Você imagina, uma criança no fundo da escola, e aí ela vai e não está conseguindo ver nada. Chega a hora da prova, ela tira uma nota baixa. E o coleguinha que enxerga bem tira a nota boa. E ela se acha insuficiente, quando na verdade ela tem um problema. E hoje em dia, graças a Deus, com o amplo conhecimento que existe, com essa oportunidade de a gente estar aqui nesse momento, difundindo esse conhecimento, isso vai ser diminuído cada vez mais. Gostaria de agradecer a presença aqui do oftalmologista Álvaro Bruno Botetuí para falar desse assunto tão importante que muitas vezes passa despercebido, tanto pelos estudantes quanto pelos pais, que tem que ter uma atenção maior em relação a isso. Obrigado, Álvaro. Muito obrigado, Eduardo. Eu te agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui presente e relembrando mais um sinal, em relação à luminosidade. Se a criança que você tem em casa tem dificuldade com a luz, se ela faz um sinal de franzir a testa, por exemplo, em relação à luz, ela pode ter astigmatismo. É mais um sinal importante que deixo aqui minha mensagem em relação a isso. Obrigado, muito bom dia para você. Obrigado, Álvaro. Recebemos aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão, Álvaro Bruno Botetuí. Agora 7 horas e 55 minutos e a leitura por meio de jogos, contação de histórias, bate-papo com escritores, cinema, brincadeiras e oficinas de criação artística e literária. Essa é a programação que faz parte do projeto Lendo as Férias na Biblioteca Pública Benedito Leite. Logo na chegada, um convite à leitura. Os mais diversos personagens dos livros também ganham voz na contação de histórias.
E foi exatamente isso que envolveu a Marcele e a Letícia numa amizade que já dura 4 anos. Elas se conheceram na colônia de férias e hoje a relação que começou até de forma despretensiosa já rendeu muitos encontros. A gente se conheceu aqui na biblioteca, a gente estava sentado na lona e depois a gente sentou na mesma mesa e a gente começou a conversar. E foram 5 dias de colônia de férias e nesses 5 dias a nossa amizade foi se fortalecendo e a gente se fala hoje pelo telefone e marca lugar para se encontrar e brincar junta. Então desses 5 dias já são 4 anos, é isso? É. E além de uma amizade verdadeira, a gente vê por aqui muitas brincadeiras que deixaram de fazer parte do convívio das crianças. E elas têm um jeito muito especial de definir isso. Porque é que a gente lê, a gente aprende, a gente brinca, a gente faz tudo. Tem brinquedo para brincar, ler livro, a gente pode brincar de brincadeiras, a gente pode correr, fazer qualquer coisa aqui. A colônia de férias da biblioteca, nessa edição, quis aproximar os pais do convívio dos filhos. A importância é trazer a criança, para esse momento lúdico, que se faz presente, se torna presente a cada dia na vida delas e que faz com que elas se desenvolvam a cada dia nesse mundo encantado que é o universo da leitura, o universo encantado da leitura. É a primeira que a gente realiza sem agendamento, sem inscrição, justamente porque a nossa proposta é aproximar o pai do filho para que ele conte uma história para a criança, brinque com a criança, o que a gente dificilmente está vendo isso pela vida corrida que as pessoas têm. Dificilmente um pai hoje senta com o seu filho e lê um livro, joga uma dama, um dominó, e isso ele está fazendo no espaço da biblioteca. Aqui não é permitido eletrônico, aqui não é permitido smartphone e as crianças não sentem falta. Aqui tudo é livre, mas elas não sentem falta dos jogos eletrônicos. E o resultado disso foi crianças mais inteligentes e prestativas. Pois é, dá essa liberdade para a criança, poder brincar quando ela quiser, com um dominó, com uma dama, como a própria diretora falou, e também dá a oportunidade de também ler um livro quando quiser, quando se sentir à vontade ali com os pais, muito importante, sem a presença de eletrônicos. Bem bacana, bem legal. Poder brincar, dar esse prazer para a criança, dar brincadeira e também estimular o hábito pela leitura, que é sempre muito importante. O Bom Dia Maranhão fica por aqui, a gente está de volta amanhã às 7 horas da manhã, continue acompanhando a programação da TV Difusora, logo mais tem tudo de bom com o Iago e a Jéssica, ao meio-dia tem a Kate com o Hora D e à noite a Cristiane Moraes com o Jornal da Difusora. A todos uma ótima quinta-feira, a gente está de volta amanhã aqui com o Bom Dia Maranhão. Até lá!